Vamos ouvir aqui um pouco o texto de John Steiner, né? Eu voltei a reler e acho muito interessante. Ele diz: eles podem tomar uma forma psicótica, os refúgios psíquicos, oferecendo ao paciente um mundo delirante, onde se promete libertação da dor. O mundo delirante, ele sempre é uma oferta das partes destrutivas do self que se aproximam, né, da parte sadia do self, né, tentando seduzi-la, né, com ofertas, né, mentirosas de que se ele aceitar o pacto, né, e se refugiar, né, nessa ajuda que é oferecida pelo self destrutivo, que aparece como salva-vidas, que aparece como uma estrutura boa que quer ajudar o paciente, a pessoa a não sofrer, a se libertar da ansiedade, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, nas adicções, né? Qualquer adicção, né? O vício, né? Qualquer vício. São ofertas da parte destrutiva do self, né, que convence o indivíduo que se ele aderir àquele comportamento viciante ou adicto, né, ele estará livre da ansiedade, né, da angústia, do sentimento de destrutividade, de destruição, na verdade. Né? Então ele oferece ao paciente um mundo delirante. Esse mundo é delirante, né? Porque para a pessoa acreditar, né, que exista um refúgio onde a realidade não penetra, né, essa pessoa tem que estar dominada verdadeiramente pelo delírio. O delírio, ele é uma adulteração da realidade, né? Uma negação da realidade também. A pessoa passa a viver dentro desse refúgio, rejeitando a real situação que se encontra bem ali diante daquela pessoa. Então, nesse lugar, né, se promete a libertação da dor e da ansiedade. Seu objetivo principal, muitas vezes, é manter o controle sobre a personalidade, né? Esse que é o objetivo dessas estruturas. Elas são oniscientes. Elas sabem do que nós precisamos. Se estivermos muito sofrendo, né, ou sofrendo muito, elas se apresentam como alguém que pode ajudar, né? A gente pode lembrar Jesus no deserto, 40 dias jejuando, né? A primeira oferta do demônio é a alimentação, está com fome. Então, se Jesus cede a essa oferta do inconsciente dele, da parte destrutiva do self dele, ele estava ali no deserto justamente para se diferenciar dessa parte. Era o rito de provação dele. Foi uma provação para ver se ele seria capaz de não aceitar as ofertas mágicas do inconsciente, né? As ofertas maníacas do inconsciente para retirá-lo magicamente da dor e do sofrimento. Ele não aceita isso, né? Ele quer viver a vida, ele vai viver a vida real, né? Por isso sua sangue, né? Que é uma condição médica de grande estresse, né? Chamada hematidrose, porque não fugiu, enfrentou a realidade. Isso é de grande importância. Então, essa parte da personalidade destrutiva, ela quer dominar toda a personalidade, impedindo qualquer contato real com o que é bom. Ela inverte: o que é bom se torna mal, o que é mal se torna bom. Por exemplo, pacientes adictos, quando conseguem, né, renunciar, né, à droga, né, e passam por aquele processo de se privar da droga para se libertar da droga, né, às vezes chegam aqui e falam que eles estão muito mal, que eles estão mal. E aí eu tenho que chegar e dizer assim: não, você está sofrendo, mas você está bem. Você, na verdade, está ótimo. E quando o indivíduo está usando a droga, às vezes nem aparece na consulta, né? Porque manda mensagem: eu estou super ok.
Não está ok. Está dominado pela destrutividade. E é isso que a destrutividade faz. Convencer o indivíduo de que ele está ok, né, ao mesmo tempo que vai levando o indivíduo rumo, né, à sua própria destruição. Então, quando ele entra em abstinência da droga, né, que ele contacta a realidade, né, a realidade dele é aquela, de grande sofrimento, de grande angústia, que a adicção, né, o seduz, a parte destrutiva, o seduz dizendo, olha, você não precisa ficar assim não, a gente tem aqui uma coisa bacana para você. Experimenta aí, você vai ficar ok, cara. Não precisa ficar sofrendo assim não. Existe um mundo onde isso não existe, sofrimento. Vai, continua, todo dia, o dia inteiro. Há situações absolutamente comuns, né, da pessoa passar o dia inteiro drogado, né, porque não tolera qualquer tipo de contato com a realidade, nenhum contato com a realidade. Vive dentro de um refúgio mesmo. E o analista tem que saber manejar essa saída do refúgio, porque mal ou bem, né, e neste caso mal, a oferta da estrutura destrutiva tem um aspecto nessa oferta que é verdadeiramente impedir que o indivíduo surte, por exemplo, por incrível que pareça. Mesmo querendo destruir a pessoa, a parte destrutiva, mesmo assim, ela produz um efeito que alonga, né, que faz demorar mais o processo, né, de destrutividade total. Esse é o pequeno tempo que o analista tem de conseguir colocar algumas estacas na personalidade, segurando a personalidade para ela não cair de vez, né? Às vezes não consegue, às vezes colapsa mesmo. Então, essa personalidade patológica, né, essa organização patológica, quer evitar qualquer contato real com o que é bom. Porque o bom é logo envenenado e transformado em mal. E o mal, né, é transformado em bom. Herbert Rosenfeld diz o seguinte: essa estrutura psicótica é como um mundo ou objeto delirante, para onde partes do self tendem a se retirar ali para dentro, para evitar o sofrimento. Parece ser dominada por uma parte do self onipotente ou onisciente, extremamente cruel. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que vive uma situação no relacionamento onde a pessoa se sente muito humilhada ou humilhado, se sente muito esmagado, desrespeitado, não reconhecido, né? Mas todas as vezes que a pessoa pensa, né, em encontrar uma solução, a pessoa é acossada, atacada por uma série de fantasias que a projetam num mundo absolutamente árido, né, e de abandono, né, e de solidão. Esse é um ataque comum, inclusive. E isso faz com que o indivíduo faça o quê? Continue escravizado no interior de um relacionamento destrutivo. Porque essa parte destrutiva do self se aproxima do ego todas as vezes que o ego tenta crescer, tenta se libertar, tenta neutralizar e destruir esses parasitas mentais. Todas as vezes que o ego tenta fazer isso, ele é flagrosamente atacado, violentamente atacado, para desistir do projeto de desenvolvimento. As ansiedades são tão grandes, que a pessoa, inclusive, desenvolve, né, sistemas de pânico. A pessoa às vezes diz assim: pô, eu nunca tive pânico, estou tendo pânico agora. Tenho tido crises de ansiedade, né? E aí a pessoa precisa fazer um esforço muito grande para entender que o que ela está sentindo é um ataque para voltar novamente a colaborar com a parte destrutiva do self. Ela está buscando ali a libertação dela. Ela está tentando sair da escravidão.
Mas essa tentativa, ela é muito atacada por essas partes destrutivas que ameaçam o indivíduo de uma vida de aridez absoluta, porque não tem nenhum tipo de esperança nesse mundo árido das organizações destrutivas do self. É um mundo de dominação e de crueldade, de controle absoluto e total. A pessoa fica escravizada, pensa que é ao outro, né? Pensa que a submissão é ao outro. Não é a submissão, é essa parte destrutiva do self. Incrível, né? Como as coisas funcionam. Então, Rosenfeld continua. Parece ser dominada por uma parte do self onipotente ou onisciente, extremamente cruel, que cria a ideia de que existe dentro do objeto delirante uma ausência total de sofrimento. A pessoa fica procurando uma espécie de paraíso. E como o paraíso não existe, ela tem que destruir o órgão de percepção da realidade dela. Quando ela faz isso, ela cria um mundo alucinado e se empurra lá para dentro. Na verdade, ela é sugada lá para dentro. E precisa ter muita força para resistir a isso. Nós estamos falando realmente de estruturas psicóticas aqui. Então, esse refúgio cria a ideia de que existe dentro do objeto delirante uma ausência total de sofrimento, não é sofrer. E também uma liberdade para a satisfação de qualquer atividade sádica. Você pode fazer o que você quiser fazer que não tem consequências. Porque o mundo é seu. O mundo é como você quer que o mundo seja. Então, o mundo é, na verdade, uma criação da própria psique enferma do indivíduo. Então, ele não saiu da posição esquizoparanoide inicial, em que os objetos existem no mundo por causa da onipotência do bebê. A sua onipotência é que cria os objetos. Ele não se diferenciou do mundo. Não reconhece o mundo como uma entidade diferente do self. Ele está num estado de fusão total. E é claro que alguma coisa vai acontecer aí. Um desastre vai acontecer, uma catástrofe vai acontecer. E qual é a natureza dessa catástrofe? Qual é a natureza desse desastre? É que em algum momento, né, o sistema delirante ele passa a não funcionar. Ou porque a realidade vem e atropela o delírio, né, ou porque o próprio delírio não se sustenta por muito tempo. Às vezes sustenta. O cara faz uma esquizofrenia, é difícil voltar dali. Pode voltar, mas é difícil voltar dali. Os surtos psicóticos pontuais, parte do ego fica preservado. E o indivíduo, então, é capaz de pensar, mas é trabalhoso. Porque, frequentemente, o indivíduo, de novo, é forçado a colaborar com as partes destrutivas do self, né, que o seduzem a acreditar, né, que o indivíduo está sendo usado ou usada, né, o indivíduo está sendo explorado ou explorada, né, que as coisas não deveriam ser daquela maneira, né, deveria ser da maneira que o indivíduo acha que deveria ser, né, é uma manifestação de onipotência, né, assim, impressionante, bem impressionante isso. Rosenfeld estudou isso em profundidade. No final ele diz: com muita frequência aparecem disfarçados como onipotentemente benevolentes. Estou aqui para te ajudar, hein? Ou preservadores da vida. Não, é para cá que eu cuido de você, aqui não tem perigo. Prometendo proporcionar ao paciente soluções rápidas, soluções maníacas, quer dizer, olha só, você pode resolver isso fazendo isso, ou seja, pula o luto porque não precisa de luto. Luto é uma coisa que te faz sofrer, porra, por que você precisa de luto? Então as soluções fáceis e ideais são sugeridas para resolver os problemas, né? Estas falsas promessas têm o objetivo de tornar o self normal do paciente dependente ou viciado
do seu self onipotente e de atrair as partes sadias normais para essa estrutura delirante, a fim de aprisioná-las lá. Uma armadilha, né? Uma armadilha. Se apresenta como benevolente para ganhar a atenção do self bom. O self bom está sofrendo, está precisando de ajuda, né? E aí pensa que está recebendo uma ajuda, né? Passa a colaborar com a sugestão do self destrutivo, que se aparece como um self, ou como um anjo bom, protetor, e quando vê, está afundado no interior da destrutividade. Percebe a onisciência do demônio? Como o demônio funciona? Isso aqui é demonologia. É psiquiatria, porque o Rosenfeld era médico psiquiatra, mas isso aqui é demonologia.